Olá pessoal, já estamos de volta para mais uma aula de contabilidade de custos e agora nós vamos falar sobre a organização das contas na contabilidade. Será como que é feita essa organização? É o que nós vamos ver agora nesta aula, tá? Sobre essa maneira geral de como é organizado na contabilidade as contas, tá? Então o objetivo principal dessa aula é entender como se dá, tá, a verdadeira organização das contas contábeis. É claro, né? Existe uma padronização por lei e é o que nós vamos ver agora, alguns artigos e qual lei que determina essa padronização, essa organização, tá? Então nas aulas anteriores você já ouviu falar que precisamos descobrir pelo nome, né? Onde classificar as contas e também identificar o elemento, se ele é positivo ou negativo. Falamos sobre o aspecto qualitativo, quantitativo, a conta. Então agora por diante nós vamos estar começando a montar em si, em geral, um balanço patrimonial, tá? Então, tudo isso para evitar que as contas fossem lançadas, né, de formas aleatórias na contabilidade, tá? Ou seja, para ver um ordenamento lógico, foi necessário essa organização, essa padronização da apresentação e das demonstrações contábeis, tá? Então, as demonstrações contábeis têm uma finalidade específica e uma norma legal que vai orientar a organização das informações que vão ser aí dispostas no documento no final, no fechamento aí do exercício, tá? Então isso é importantíssimo para que o profissional tenha aí agilidade na busca das informações. É claro, né? Facilitando a leitura e a interpretação e assim evitando a diferenciação nas formas de apresentação, tá? Então, visando, pessoal, adequar a contabilidade nacional aos padrões internacionais, é claro que as contabilidades são integradas, né, com os padrões internacionais e também eliminando os obstáculos que dificultavam o acesso às empresas brasileiras no mercado internacional, né, ou seja, informações difusas, foi aprovada uma lei, essa Lei 11.638, de 2007, que alterou parcialmente aí a Lei 6.404, de 76, a conhecida Lei das Sociedades Anônimas, tá? Aplicada igualmente às demais empresas. Então houve algumas alterações, tá? Que tratavam aí das demonstrações financeiras das empresas. É claro, nós vamos apresentar aí alguns itens das disposições gerais com alguns seguintes textos, né? Para vocês observarem como que se fez, né, de uma maneira geral essa organização dentro da lei, tá? No artigo 176, né, essa organização previsão legal, ela informa que ao fim de cada exercício social, que a gente já falou anteriormente, que o exercício social inicia em 1º de janeiro e finaliza em 31 de dezembro, a diretoria fará elaborar com base na escrituração mercantil da companhia, ou seja, através dos lançamentos, débito e crédito, algumas demonstrações. Então nós vamos saber agora quais são essas demonstrações que possa exprimir, né, com clareza a situação do patrimônio da companhia e também as mutações ocorridas nesse exercício. Quais são essas demonstrações financeiras? Balanço patrimonial, a DLPA, né, chamada demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, e também a DRE, a famosa DRE, onde a gente já falou algo sobre ela, onde temos aí as contas de resultados, receitas e despesas, onde a gente pode já ter aí noção se a empresa vai ter lucro ou prejuízo, tá? Temos também a demonstração das origens e aplicações de recursos, chamado DOAR, tá? Essa demonstração, ela deixou de ser obrigatória, tá? Sendo substituída aí pela DFC, é um demonstrativo aí de fluxo de caixa, tá? E se a companhia é aberta, a demonstração do valor adicionado, chamado DVA. Claro que nós não vamos entrar aí no mérito, né, do fluxo de caixa também da DVA, mas só passando para vocês que tivemos aí algumas alterações nessa lei que, para algumas empresas, foram obrigadas também a ter essas demonstrações financeiras, tá? Então, pessoal, as demonstrações de cada exercício, elas são publicadas com a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior. A gente falou sobre os balanços sucessivos, né? Quando você tem um balanço fechado, há uma movimentação no exercício social, devendo ser fechado, compondo essas contas do balanço anterior, tá? Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas, tá, com o valor respectivo grupo de contas,
mas é vedada a utilização de designações genéricas, ou seja, na contabilidade não tem nada genérico, tá ok? Então tem que ser analítica, ou seja, com diversas contas ou contas correntes, como posteriormente nós vamos estar aí demonstrando para vocês, tá? Temos aí as demonstrações financeiras que registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos, tá? E também as demonstrações serão complementadas por notas explicativas. Como assim? Toda vez que nós tivemos aí uma demonstração financeira e não tiver uma informação adicional, ela pode ser incluída nessa chamada notas explicativas ou quadros analíticos, né? Ou demonstrações contábeis necessárias para um maior esclarecimento, ou para tirar dúvidas que assim, porventura, houverem, tá? Principalmente na situação patrimonial e dos resultados do exercício. Temos aí as demonstrações financeiras, falamos sobre o balanço patrimonial, bem resumido. No decorrer do semestre nós vamos estar passando para vocês como que se faz a elaboração, quais as contas que estão no balanço patrimoniais, quais são as contas que estão na DRE e assim por diante, tá? O balanço patrimonial, pessoal, mostra o patrimônio da empresa em uma determinada data. Então são os bens, direitos e obrigações do ativo com, né, os bens mais os direitos que são lá do ativo e as obrigações que são do lado do passivo, tá? E a DRE? DRE mostra se no exercício ano a empresa obteve o chamado lucro ou prejuízo, que vai detalhar, né, todas as receitas e despesas responsáveis por este resultado, tá? Temos a DLPA, tá? Que é a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, mostra o destino dado ao lucro da empresa no período ou o motivo do aumento do prejuízo, tá? Essa demonstração ela pode ser substituída, tá? Se a opção da empresa for pela elaboração da DMPL, tá, pessoal? Uma demonstração que detalha aí toda a evolução do patrimônio líquido, onde o lucro ou prejuízo está inserido. Temos o demonstrativo, né, ou a demonstração dos fluxos de caixa, que a gente pode classificar como demonstrativo método direto e indireto. Mostra todas as movimentações ocorridas aí no caixa, principalmente proveniente das atividades operacionais da empresa, incluindo de financiamento e de investimento. Indica, né, a origem e aplicação desses recursos na empresa. O balanço patrimonial, pessoal, então um pouco mais detalhado, é uma demonstração estática, sintética, né, e ordenada do patrimônio da empresa. Então, quando se fala balanço patrimonial, a gente pode entender que estão ali as contas patrimoniais, tá? Os bens mais os direitos e as obrigações. Então, neste documento, a gente vai ter aí a participação dos sócios, que vai estar lá incluído no patrimônio líquido, tá? Então, seguindo a Lei 6.404 de 76 e suas alterações, as contas do ativo, bens mais direitos, seguirão as ordens decrescente de liquidez, ou seja, serão registradas primeiramente as contas que mais rapidamente se transformam em dinheiro, tá? Essa lei ainda, 6.404/76, ela estabelece a seguinte ordem na elaboração do balanço patrimonial, é como nós vamos ver a seguir. Tá? Grupos de contas, o que seria isso? No artigo 178, fala que no balanço as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio. Como que inicia? Ativo circulante. Tá? O ativo circulante são aquelas contas que estão alocadas, que elas têm aí o final dentro do exercício social, ou seja, dentro de 12 meses. E o ativo circulante, não circulante, né? Ao contrário, é aquele que passa 12 meses. São contas que estão ali classificadas, alocadas, que passam o exercício social, ou seja, os 12 meses. Ativo circulante, menos, né, ou igual a 12 meses. Ativo não circulante é acima de 12 meses. Vai estar composto aí também o realizável a longo prazo, né, o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado e também o intangível. E no passivo? No passivo nós temos aí as contas que serão classificadas no passivo circulante, tá? São obrigações de curto prazo, dentro de 12 meses do exercício social, né? De menor que 12 meses. Tá? E o passivo não circulante também tem essa característica como se fosse do ativo, né? Acima de 12 meses, obrigações que passam ao exercício social, ou seja, 12 meses.
E o patrimônio líquido dividido aí em capital social, reservas de capital, ajuste de avaliação patrimonial, dentre reservas de lucros, ações em tesouraria e os prejuízos acumulados. Temos aí no artigo 179, eles falam sobre a questão do ativo, ativo circulante. Quais as contas que estão aí dentro do ativo circulante? São as disponibilidades, tá, pessoal? Os direitos realizáveis no curso do exercício social e, é claro, né, subsequente às aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte. Resumindo, ativo circulante, tá ali toda a movimentação, né, durante o exercício social, que vai até 12 meses. E o ativo realizável a longo prazo, nós temos aí os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, como já falado, né? Acima de 12 meses. Em investimentos, temos aí as participações permanentes da empresa em outra sociedade e os direitos de qualquer natureza, que não são classificados no ativo circulante, que não se destinem à manutenção da atividade da empresa. No ativo imobilizado, nós vamos ter aí os direitos que tem por objeto os bens corpóreos, destinado o quê? À manutenção das atividades da companhia, tá? Inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle de alguns bens, tá? No intangível os direitos, né, que tenha por objetivo e objeto bens incorpóreos, chamados os bens que a gente não pode pegar, né? Então são bens destinados à manutenção da companhia ou exercícios com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido, tá? No artigo 180, pessoal, sobre essa lei 6.404, fala sobre as obrigações, tá lá no passivo, né, da companhia, inclusive financiamento para aquisição de direitos do ativo não circulante, que vão ser classificados no passivo circulante quando se vencerem no exercício seguinte e no passivo não circulante se tiverem vencimento em prazo maior, tá ok? Patrimônio líquido, artigo 182 fala sobre a conta do capital social que vai discriminar o montante subscrito e por dedução a parcela ainda não realizada. É aquela parcela que os sócios vão estar, né, colocando aí, fazendo uma aplicação na empresa e ainda não foram alocadas no caixa da empresa. Então o artigo 182 dessa lei fala sobre esses aspectos. Então, antes de falar aí das principais contas patrimoniais, é importante conceituar origem e aplicação de recursos. Lembre-se, origem de recursos é da onde a empresa está extraindo, tirando, né, conseguindo capital para investir na empresa, tá? Por isso também é conhecida como fonte de recursos, que vai se dividir em dois, capital próprio e capital de terceiros. Lembre-se, passivo circulante e o passivo não circulante são capital de terceiros. E o capital próprio, estamos aí com a classificação lá no patrimônio líquido. E o capital próprio, como eu já disse, né, do patrimônio líquido, é o capital dos sócios, está representado no balanço patrimonial pelo PL, chamado PL do lado do passivo. Capital de terceiros é capital de outros, né? Então está representado aí tanto a curto e longo prazo, passivo circulante e não circulante. E a aplicação de recursos sempre estará do lado do ativo. Quando se fala aplicação de recursos, as aplicações serão feitas no ativo, tá? Dividindo aí o ativo circulante, né, de curto prazo e o ativo não circulante de longo prazo. Então nesta imagem nós podemos ver aí o grupos de contas para vocês entenderem um pouco melhor, tá? A aplicação tá aí ativo, ó, circulante, curto prazo, mas não circulante, longo prazo. Passivo circulante, curto prazo, mas não circulante, longo prazo. E o patrimônio líquido, que é o capital próprio dividida com os sócios. Bom, pessoal, então essa foi a aula, né, sobre a organização das contas na contabilidade. É claro que no decorrer do semestre nós vamos ter exercícios e, é claro, dúvidas. E vamos estar tirando aí as dúvidas dos alunos no decorrer do semestre, através das aulas síncronas, né, as aulas ao vivo e também durante aí o nosso grupo de WhatsApp, tá ok? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre essa organização e a próxima aula nós vamos falar sobre o planos de conta, tá? O que é o plano de contas? É isso que nós vamos detalhar para vocês na próxima aula. Muito obrigado aí pelo acompanhamento, né? Se você ficou ainda com dúvida, você pode rever este vídeo.
Tá ok? Lembrando que essa aula, tá, está disponível também em PDF aí no Siga A. Muito obrigado e até a próxima aula.